nordestina. Estamos te esperando. Isso aí, comida boa é no Rancho Potiguar, minha gente. Pois é, além de melhor almoço, também temos o melhor jantar para você. Rancho Potiguar, que fica ali às margens da BR-101. Tanto você que também, às margens da RN, né, que liga aí São José, Anísia. E também você que está indo no sentido Goianinha, João Pessoa, não esquece de passar no Rancho, que além do melhor almoço, também tem o melhor jantar para você. E agora vamos embora com a nossa entrevista, minha gente. Pois é, já estamos aqui com ela, Elissandra, ela que é professora e está aqui no Elas no Comando para contar um pouquinho da sua trajetória na educação. Elissandra, seja muito bem-vinda ao Elas no Comando. Obrigada, Karen, pelo convite, de poder estar aqui participando do seu programa e poder contar um pouquinho da minha trajetória como educadora, revisar memórias, desafios e momentos que marcaram, deixaram em algum momento da minha vida alegrias. Então vamos começar falando da sua trajetória, né, na educação. Ele tem uma trajetória longa, bonita, né, que inspira muito na educação. Agora conta pra gente, quando você despertou essa paixão por ensinar? Quando você disse assim, não, eu vou me dedicar à educação, vou ser professora? Então, quando eu tinha 10 anos, eu morava e estudava no Pará. E eu tinha uma professora chamada Eleonora. E eu amava as aulas dela. E eu tinha vontade de ser professora justamente porque eu gostava da maneira como ela dava aula, né? Então eu chegava em casa e colocava a minha irmã Andréia para ser a minha aluna. E daí começou o desejo de ser professora. Quando eu tinha 12 anos, aí eu tive meus primeiros alunos, eu já morava em São José, que foram os filhos de João Cajuá. Eu fui na casa de Dorinha e perguntei se ela não queria que eu desse aula de reforço para os filhos dela. E ela disse, tá certo. E aí eu consegui 3 alunos e comecei a minha trajetória dando aulas particulares aos 12 anos. Depois, por adversidades da vida, né, eu fui embora. Fui morar no Mato Grosso e em Minas Gerais. E quando eu voltei, eu cursei o magistério, né? Mas aí eu não fui exercer a profissão de professora. Eu me casei e quando eu estava grávida da minha primeira filha e única filha, aí eu fiz o concurso de São José para professora, passei e fui designada para trabalhar no Ribeiro, né? Como professora de uma sala muito seriada. Eu dava aula para segunda e terceiro ano. Um desafio grande. Mas deu certo. E daí, no ano seguinte, em 97, eu fui trabalhar no Severino Bezerra, a escola que é a minha paixão. Lá eu tenho uma história de vida, né? Lá são 28 anos da minha vida, né, dedicados a ela como professora, parte dela como gestora. Nesse intervalo de tempo, eu fiz faculdade de Ciências Biológicas, fiz especialização em gestão educacional e quando eu já estava gestora, eu também trabalhava no município de Canguaretama e eu fiz uma permuta para trabalhar na Escola Maria Mirtes com educação infantil. E aí o que aconteceu? Eu me senti desafiada a fazer pedagogia. Então, em 2014, eu fiz o último vestibular da UFRN, passei, cursei pedagogia. Em 2019 terminei o curso, né, já gestora do municipal, e aí segui a minha luta na escola, não mais como professora, mas como gestora. Mas eu costumo dizer que a minha primeira universidade, ela foi na sala de aula, porque foi na sala de aula que eu aprendi a ser humana, né? E eu entendi que ser humana, dentro da sala de aula, vai muito além do que você transmitir meros conteúdos, né? Eu gosto de uma frase freiriana que fala que me vejo como educador, mas primeiro me vejo como gente, né? E o educador que trabalha se vendo como gente, ele simplesmente ensina com base na humanidade. Por quê? Porque ele reconhece que as pessoas têm emoções, têm potencialidades e têm dificuldades, né? Ele ensina com esperança porque ele acredita
que a educação transforma. E ele faz com que a escola seja um ambiente positivo e motivador. E ele trabalha ensinando com compromisso, né? Porque ele atua com ética, dedicação, e isso faz com que a escola seja um ambiente de educação de qualidade. Então, quem é professor, eu sou professora, né? Eu sempre me baseio nesses 3 pilares, né? Ensinar com humanidade, ensinar com esperança e ensinar com compromisso, né? E aí, como foi que se deu essa transição da sala de aula para a gestão do Severino Bezerra? Bem, eu me peguei me preocupando não mais só com a minha sala de aula, né? Eu me peguei me preocupando com a escola como um todo, porque eu estava na escola dando aula e chegou um momento que não era mais possível dar aula. A escola estava um caos, né? Me desculpe quem estava lá na época, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para falar a verdade, né? Então, em 2015, eu e mais 5 colegas, nós fomos obrigados a ir trabalhar em Taborda. Por quê? Porque os nossos alunos migraram para Nísia Floresta. A escola estava bagunçada. Para você ter uma ideia, nós quase não tínhamos aulas, os alunos eram liberados quase que diariamente, porque não tínhamos merenda. A escola estava quebrada literalmente. Salas de aulas quebradas, carteiras quebradas, portas quebradas, janelas quebradas, quadros quebrados, né? Lâmpadas subtraídas, né? E sem contar banheiros quebrados. Para você ter uma ideia, os alunos quebravam as torneiras do banheiro que a água espirrava. Eles arrancavam as caixas que dava descarga, colocavam dentro do vaso sanitário. Eu cansei de passar nos corredores e dizer: ei, meu amor, faça isso não, porque eles jogavam futebol com os pratos, com os talheres, com os copos. Isso foi me angustiando, né? E até então eu comecei a pensar: será que não é a hora de eu quebrar a minha palavra e me candidatar? Porque, para quem não sabe, viu, gente, eu já havia me candidatado no Severino Bezerra em 2009, né? E eu perdi a eleição. Porque a vida da gente é muito interessante. As pessoas olham para a gente e elas olham o exterior. Elas não dão nem sequer a oportunidade de você mostrar quem você é como ser humano e como é o seu trabalho. Então, em 2009, dizem, né, que eu perdi a eleição porque, não, Elissandra aqui ela vai administrar com punho de ferro, né? E eu perdi, e hoje eu reconheço que realmente a escola não estava preparada para eu ser diretora naquela época. Depois de 2014, eu tive a oportunidade de me candidatar e não quis, porque quando eu perdi a eleição eu fiquei traumatizada. Coisas horríveis aconteceram e eu disse: não quero mais não. Mas na sala de aula em 2015, quando eu precisei sair da escola, porque nós perdemos em torno de 600 alunos, muita coisa, né? E aí eu disse: não, agora eu vou. Aí os meus colegas de trabalho, meus pais, me apoiaram e eu saí candidata e venci a eleição junto com Kênia e Selma. Porém, o trabalho foi muito árduo. Por quê? Aquilo que eu falei, a escola estava caótica, né? E eu, até então, eu estava muito feliz. Poxa vida, eu ganhei a eleição, mas, sinceramente, quando eu entrei na escola, que eu comecei a fotografar e a filmar a escola, o sentimento que eu tive foi de desespero. Eu tive vontade de chorar e dizer: não quero mais não. Porque, Karen, eu não sabia por onde começar. Sabe, um desmantelo total, que você olha e fica pensando: o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer? Né? Sabia nem por onde começar. Não sabia por onde começar, mas tinha que começar, né? E aí eu pensei: eu vou ter que trabalhar aqui arduamente e vou ter que, literalmente, me doar para essa escola. E eu não trabalhava só lá, né? Até então eu também trabalhava no Maria Mirtz. E depois eu tive que pedir demissão, porque o Estado me convocou. E eu também queria ser candidata no municipal. E aí pedi demissão, me candidatei e ganhei. Tudo bem. Quando eu já estou gestora da escola, o que é que eu fiz? Eu comecei a pensar, eu digo: não, esses alunos estão soltos, indisciplinados, e eu preciso montar uma estratégia para fazer com que eles vistam a camisa da escola, né?
E o que foi que eu fiz? Eu comecei um processo de conscientização, né? E também tive que romper com alguns maus costumes. Por exemplo, muitos alunos não gostavam porque eles tinham que fazer fila. Mas por que eles tinham que fazer fila? Porque quando abriu os portões da escola, eles entravam, parecia que estavam desesperados. E aí eu pude perceber que era nesse momento que eles entravam, quebravam carteiras, quebravam portas. Eu disse, não, agora vocês vão ter que aprender a entrar na escola, aguardar, entrar na escola, nas salas de aula, fila por fila, até vocês terem a capacidade de entrarem sem danificarem o patrimônio. E aí comecei a fazer o levantamento de quanto custava tudo que eles quebravam na escola. E aí eu colocava no pátio da escola e dizia, olha, essas portas que vocês estão quebrando, elas custam tanto. As janelas, os trincos, os banheiros, as louças, tudo. Comecei a conscientizá-los, né? E dizer para eles, vocês na casa de vocês, vocês quebram tudo na casa de vocês? Não, diretor, então aqui, faça de conta que é a sua casa. Porque vocês vêm me falando que vocês querem uma quadra. Como é que a escola vai ter uma quadra para vocês jogarem, se todo ano a prefeitura tem que vir aqui consertar o que vocês querem? Não dá certo assim, vocês não vão ter uma quadra nunca. Vamos fazer um trato? Vamos zelar o patrimônio escolar e depois nós vamos, junto à prefeitura, solicitarmos uma quadra para a escola, né? E foi nesse trabalhinho de formiguinha, andando nos corredores da escola, porque eu não fui uma diretora de sentar dentro da sala da direção. Eu fui uma diretora, os meus alunos sabem, eles me colocaram o apelido de formiguinha, porque eu andava a escola todinha, eu sabia tudo o que acontecia na escola. E chegou um ponto que, quando a escola se organizou, né, estava organizada, eles mesmos, quando eles viam alguém fazer alguma coisa errada, o meu telefone tocava, venha que a senhora vai pegar agora, e eu pegava no ato. E quando eu não pegava no ato, mas eu sempre descobria, por quê? Porque eles já vestiram a camisa da escola e passaram a amar a escola, né? E assim, todo mundo te amava, Elis? Claro que não. Se você chega, pega uma escola desmantelada, caótica, é claro que tem muita gente mal acostumada. Então, se vai ter que colocar no eixo, né? Não vai agradar a todos, mas eu dizia, eu explicava, né? Chamava na direção, usava o fator humanidade, né? Para entender esse aluno, né? O que acontecia com ele, e fui ganhando credibilidade com os alunos, com os colegas de trabalho, com as famílias, porque não era só os alunos que eram problemáticos, da família também. Pra você ter uma ideia, tinha mães que levavam os alunos de 7h40, 8 horas da manhã, e queriam entrar na escola, empurravam os alunos. Teve uma mãe que uma vez eu fiquei horrorizada. Ela chegou e eu sempre ficava no portão para recepcionar os alunos. Sempre cheguei cedo na escola. E ela chegou, era 15 para as 8. E eu disse, mãe, tá fora do horário. Ela disse, mas a minha filha vai entrar. E simplesmente ela pegou essa criança, que ela deveria ter o quê? Uns 9 anos, e empurrou assim, ó. E eu só fiz olhar e fui lá, peguei a criança e disse, leve sua criança para casa. Amanhã venha no mesmo horário. E aí você pode imaginar que elas me chamavam de nega beixa, nega do saltão, só quer ser o que não é, e entrava no ouvido e saia no outro, né? Palavras de baixo calão, vou tirar meu filho desse. Tudo bem, mãezinha, coloca onde você quiser. Agora aqui e agora tem regras, né? Porque essas regras que seus filhos estão tendo aqui, eles vão levar para a vida. Teve uma mãe, que eu nunca vou me esquecer, ela me trancou dentro da direção da escola, ela passou 2 horas me xingando. Porque todos os dias a filha dela chegava atrasada. E quando chegava atrasada, eu pedia que esperasse para entrar no segundo momento, no segundo horário. E ela esculhambou, 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 esculhambou. Eu, terminou, mãe? Terminou, pronto. Agora você me esculhamba, futuramente você vai me agradecer. E aí aconteceu um evento na Barreira do Inferno e nós chegamos lá atrasados. E aí o coronel Duarte disse bem assim, olha, porque vocês chegaram atrasados, vocês vão ser privados da primeira parte do evento. E eu disse, ai, que maravilha que o senhor está falando, porque o senhor está me ajudando e muito com essa fala. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque muitos dos alunos que estão aqui chegam atrasados e a família quer que eu deixe entrar, como se fosse a casa de mãe Joana. Aí ele disse, não, mas não pode. E saiba, essa moça que essa mãe fez isso,
aonde ela me encontra, ela me abraça e me beija. E você pergunta para mim, Elis, quais são os alunos que têm raiva de você porque você agiu dessa forma? Eu conto nos dedos. São aqueles alunos que realmente não queriam nada, né? Aliado a esses desafios, nós tínhamos também um grande problema: drogas. Alunos usuários de drogas, alunos traficantes de drogas, né? É tanto que, como eu falei, eu trabalhava como gestora, tinha uma escala, e trabalhava no Hilton Gugel. Muitas vezes eu tive que sair da minha sala de aula para ir ao municipal resolver questões de drogas. E eu vou te dizer só um caso. Um aluno, mais ou menos assim, com 10 anos, chegou na direção todo defecado. O que foi que houve, meu amor? Diretora, eu não posso usar o banheiro. Mas por quê? Porque tem uns meninos que são grandes e estão fumando maconha e não deixa a gente usar o banheiro. Ah, tá certo. Tá bom. Nesse dia que eu estava no CAIC, alguém ligou para mim e disse, pode vir que você vai pegar esses alunos. Realmente. Cheguei lá tão cega que tinha assim uns 8 alunos, tudo dentro do banheiro fumando maconha. E eu só fiz assim, se tem alguém pelado, vista-se, porque eu estou entrando. Peguei esses alunos, levei para a direção da escola, alguns já eram recorrentes, foi dada a transferência, e outros não. E esse foi o trabalho que foi feito. Quando eu vi que estava demais, porque eu já comecei a ser ameaçada, né, no CAIC mesmo, olhe, cuidado com a vida, viu? Você vai ser morta. Aluno do CAIC já me avisando, porque a senhora está impactando o tráfico. Tá bom. Aí eu falei com o Arlindo na época e disse, prefeito, é o seguinte, eu não tenho mais condições de ser gestora, porque o tráfico está reinando dentro da escola e eu estou sendo ameaçada. E aí foi quando nós levamos os policiais para trabalhar na escola. Mas antes disso, tivemos que falar com o Ministério Público, né? Eu fui falar com o Ministério Público e o Ministério Público autorizou. Pasme, teve famílias que ficaram horrorizadas. Ah, agora a senhora quer fazer da escola Uma delegacia? Uma delegacia, uma prisão? Não, apenas eu quero que os meus alunos tenham condições de ir ao banheiro, de circular na escola sem medo, né? E aí inibiu mais o tráfico e, de certa forma, acabou. Mas não foram dias fáceis, foram dias muito difíceis. Foram dias que, teve dias que eu chorava, claro, escondido, que eu não ia chorar na frente de ninguém. E que eu pensava, meu Deus, onde foi que eu me meti? Mas deu certo. Deu certo, né? Mas com muito choro e ranger de dentes. Não foi fácil. Teve um dia que me marcou muito, porque eu tinha um aluno que ele traficava. E ele ia com uma mochila preta. E Leide, que hoje já está aposentada, Leide sempre batia de frente com esses alunos. E quando foi um dia, esse aluno abriu a porta da direção, nesse dia estava... Não, ele não abriu não, ele entrou, porque a porta da direção sempre era aberta. E ele simplesmente, gente, ele entrou e fechou, de chave. E aí eu olhei para ele e disse, o que é isso, menino? Aí ele fez, tá com medo de mim, né? Eu disse, eu com medo de você? Não, você não é bicho. Ele disse, tá com medo sim, olha a sua cara. Eu digo, não, meu filho, você tá enganado. Eu estou preocupada. Com o quê? Eu digo, eu sou uma mulher e você é um rapaz de 17 anos. Aí eu trancada dentro da direção com você, isso vai pegar mal, você não acha não? Não, não acho não, porque eu vim aqui para acabar com a sua raça. Nossa! Aí eu disse, você vai me matar? Eu disse, vou, porque você está me proibindo de traficar dentro da escola. E eu estou jurado de morte. Aí eu olhei para ele e disse, fulaninho, veja só, aqui nós temos um dilema que a gente só dá 3 chances para o aluno. Mas como eu procuro saber da vida de vocês, sua mãe já esteve aqui, sua irmã já esteve aqui, seu pai já esteve aqui, eu já conversei, já encaminhei para o conselho tutelar, você já veio aqui, já chorou, já pediu misericórdia. Então veja que eu quebrei o trato. Você já está 5 vezes perdoado. E aí, em vez de você vir me agradecer e mudar o seu comportamento, você diz que vai me matar? Por que você quer me matar? Você acha que eu mereço morrer? Mas como é que eu vou pagar minhas drogas? Aí eu olhei para ele e falei, e que culpa eu tenho de você estar traficando? Pelo que eu saiba, você é o 5º filho da sua mãe, seus irmãos são tudo gente decente, e a sua mãe não mandou você traficar. E aí você quer matar a diretora da escola, uma professora, que não tem nada a ver com a tua vida particular? Por que em vez de você querer me matar, você não diz assim, diretora, no que a senhora pode me ajudar?
para solucionar essa situação? Aí ele olhou para mim e começou a chorar. Eu disse, você está achando que eu estou aqui de graça? Você está achando que eu venho de família rica? Se eu quisesse, eu também era uma traficante de drogas, eu era uma prostituída. Sabe por quê? Porque você está falando que você é pobre, que você não teve oportunidades. Eu também fui muito pobre. O meu pai deixou a minha mãe grávida do 5º filho, com 4 filhas mulheres, sem eira nem beira. Você sabe por que eu estou hoje aqui falando com você? Porque a minha mãe disse para mim, vai estudar, Elis, que eu vou trabalhar para você estudar. Porque senão, minha filha, você vai lavar a roupa do povo, como eu lavo. Porque a minha mãe lavava a roupa para poder nos criar. Mas eu não fui traficar, eu não fui me prostituir, eu não fui fazer coisa errada, não. Sabe por quê, colega? Porque eu amo a minha mãe e porque eu valorizo o que minha mãe faz por mim. Aí você tem uma mãe que vem à escola, fala comigo, fala com você, chora, pede, se humilha para você deixar esse mundo das drogas, de tráfico. Já fez campanha na igreja para pagar as suas drogas e você agora quer me matar? Você acha isso justo? Aí ele fez, não, não é justo. Aí eu disse, então me dê a sua arma. Aí ele disse, não, mas eu não posso dar arma, porque se eu der essa arma, o traficante vai me matar. Eu disse, bem, podemos negociar. Você me dá a arma, certo? Abre a porta, e depois que você abrir a porta, eu deixo você ir embora com a arma. A senhora tem palavra? Eu digo, tenho palavra. Aí ele foi e colocou a arma, um 38, viu, gente? Aqueles bem pesadão assim. Aí eu olhei, peguei a arma, tremendo, coloquei dentro da minha bolsa. Aí ele disse bem assim, me faça um favor. Eu disse, diga, me dê um abraço. Aí eu disse, peraí, aí você tem alguma faca, alguma coisa? Já ficou, né? Aí ele fez, não, eu não tenho uma faca. Aí, e chorando, viu? Mas eu quero um abraço, eu preciso muito de um abraço. Eu disse, pronto, eu vou lhe dar um abraço. E me abracei com ele e comecei a chorar. Porque é muito difícil, gente. A gente tem uma juventude aí que totalmente translocada, transviada, sem assim, sem instrução. Por mais que vá para a escola, mas às vezes não tem alguém que olhe com esse olhar humanizado, de saber que ele tem as emoções dele, de saber que ele também tem potencialidade e que ele tem as suas dificuldades. E eu, graças a Deus, eu sempre fui essa professora. Eu não estou aqui falando que eu sou melhor que ninguém. Eu estou falando da minha prática. Desde que eu comecei a estudar, talvez por ter vindo de família pobre, de família humilde, né? De ter passado privacidade, eu sempre lembro, mas o que leva essa criatura a fazer isso? Né? Não passar a mão na cabeça, mas você conversar. Então, esse moço, o que aconteceu com ele? Graças a Deus, ele foi embora de São José. Ele não está morto, ele está em algum lugar por aí, né? E segundo a mãe dele, ele não está mais envolvido com drogas. E outros que faziam, assaltavam a mão armada, hoje são nutricionistas, né? Nossa, tem muita história, tem né, muita desse história, sucesso. são nutricionistas, são advogados, são sargento do exército. Teve um que eu olhei para ele e disse, meu filho, eu não acredito que você está traficando. A sua mãe morre de trabalhar. E ele olhou para mim e disse, Elis, foi a última vez que você falou e foi. Ele gostava de tocar. E ele é sargento, e ele é da banda de música do Exército. Né? Então, assim, nós temos vários exemplos de pessoas que foram resgatadas com um olhar humanizado. Às vezes as pessoas não entendem. Mas por que você deu chance? Mas por que você não pegou essa arma e entregou para a polícia? Porque naquele momento, o que era para ter sido feito era aquilo. Entendeu? Mas também na hora de ser dura, também eu fui dura. Eu me lembro de um caso, pronto, esse menino agora ele é estagiário lá no municipal, né? Que eu disse, você resolveu ser professor? Aí ele fez, graças a Deus e a sua atitude para comigo. Esse rapaz, ele fazia o 9º ano, o que é que ele fez? Ele queria ficar jogando futebol e a professora ia dar aula no 5º horário. Ele simplesmente escondeu a chave da porta. E quando chegou lá, arrombou a porta de chute. Os meninos, Elis, olha, fulaninho quebrou a porta. Tá bom. Aí eu só fiz assim, vá lá no 9º ano, chame fulano 5. Aí eles chegaram na direção da escola, aí ele muito 5, eu adoro ele. Aí ele, eu não sei por que eu estou aqui, Elis. Eu digo, tem certeza que você não sabe? Aí ele disse, não sei. Eu digo, você quebrou a porta do 9º ano de chutes. Aí, não quebrei não.
Aí os meninos tudo com medo dele, né? Eu disse, não tem problema, a gente tem um dia todinho aqui, ó, o restante da manhã, à tarde, à noite, vai amanhecer o dia, eu só saio daqui com quem me falar que você quebrou a porta, porque foi você que quebrou a porta. Aí os meninos olharam pra ele, eu disse, olha, todos estão com medo de você. Aí ele olhou, eu disse, não tem problema, a gente só sai daqui quando você assumir que você fez. Aí ele fez, tá bom, eu fiz isso. Eu disse, pronto, vocês estão dispensados, agora eu vou mandar chamar seu pai e sua avó, que é muito minha amiga. E eles vieram. E nisso, Karen, ia ter o desfile da banda, né? E eles são loucos pela banda da escola, né? E ele fez assim, Elis, tudo bem, olha, meu pai, ele vai comprar a porta, vai pagar tudinho, mas eu posso tocar na banda? Não. Eita, aí matou ele. Aí matou ele começou a chorar. Mas eu já tenho um sapato, mas não vai, porque você sabe quais são as regras. Como é que um componente da banda dá um mau exemplo desse e vai tocar? Não, a banda é um privilégio para os alunos que são bons alunos. Você não foi um bom aluno, né? E aí ele chorou, aí a avó dele, por favor, eu digo, não, você é minha amiga, mas amigos, negócio da parte. No dia seguinte, quando eu vinha chegando na porta da escola, que ele me olhou de pronto, mas não. Sabe o que ele fez? Ele veio me abraçar. Ele veio dizer, Elis, muito obrigado pelo que você fez comigo. Eu mereci. Não tem problema não vou tocar na banda que eu quero, mas eu vou tocar na do estadual. Eu digo, pronto, toca na do estadual. E aí esse rapaz hoje, ele é professor. Tá né? Passando, né? Entendeu? E temos muitos e muitos. Faço doutorado no FRN, encontro muitos fazendo pedagogia, outros fazendo história, geografia, e eu fico feliz, sabe? Mas eu não vejo nenhum que tenha entendido o propósito de ser orientado, de ser admoestado, de ser punido e não ter entendido. Todos, né? Ai, gente, tem muita história. Às vezes eu digo assim, quando eu terminar esse doutorado, eu vou escrever um livro sobre a minha gestão do Ciclo Bezerra. Seria muito interessante, viu? Agora, gente, vamos dar uma pausa. Ela já adiantou um pouquinho da banda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a banda, né? Da Escola Municipal, que foi implantada na gestão de Elis, né? À frente do Severino Bezerra. Mas, primeiro, nós vamos agora ao vivo lá para a Ótica Império, que está sendo reinaugurada hoje. Não, ainda não estamos ao vivo? Ainda não estamos ao vivo? Então vamos pular para Agenaldo Mega Store, né? Gente, Dia das Crianças passou, mas as promoções em Agenaldo Mega Store continuam. Não deu para comprar o presente do seu afilhado, do seu sobrinho, daquela criança que você gosta? Então aproveita, porque durante todo o mês de outubro, a Agenaldo segue com precinhos especiais em brinquedos, roupas, nos calçados, em tudo para sua criança. Vamos conferir. O Dia das Crianças está chegando aqui na Agenaldo Mega Store. Você encontra o presente perfeito para surpreender os pequenos. São muitas opções de brinquedos, bonecas, carrinhos, jogos educativos e muito mais para fazer a alegria da criançada. E não para roupas infantis, super estilosas, calçados confortáveis e acessórios para toda garotada. Venha garantir o presente do seu filho, sobrinho ou afilhado. Na Agenaldo Mega Store você garante qualidade, variedade e um preço que cabe no seu bolso. Agenaldo Mega Store, tudo para deixar o Dia das Crianças ainda mais especial. Isso aí, Agenaldo Mega Store. Dia das Crianças passou, mas as promoções continuam durante todo esse mês de outubro, viu? Aproveitem a Agenaldo Mega Store. Inclusive, gente, a parte aí, tá? De vestuário infantil, tá? Com promoções muito boas, com peças a partir de R$40. Então, aproveite. 12 de outubro passou, mas o mês da criança é outubro inteiro. Então, aproveite. Se ainda não presenteou a sua criança especial, presenteie. Aproveite as ofertas de Agenaldo Mega Store nesse mês de outubro, mês das crianças. E agora eu quero falar para você, tô de rosa, né? Durante todo esse mês de outubro vou vir aqui apresentar o programa de rosa, porque estamos no Outubro Rosa, né? Um momento muito importante para nós mulheres nos conscientizarmos, né? De nos cuidar da saúde, não só dos seios, né, gente? Mas de toda a saúde. Como é que tá seu preventivo? Tá em dia? Você tá buscando aí visitar sua médica, seu médico ginecologista, cardiologista? Quer dar aquele check-up e aproveitar? Então, a dica para você é a sua clínica Biotech. Vamos conferir. Hoje eu estou
Hoje eu estou aqui na sua clínica para abordar um tema muito importante, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E sabe o que faz toda a diferença? Cuidar da sua saúde com regularidade. Aqui na sua clínica, você encontra atendimento humanizado e todo o apoio necessário para realizar seus exames e consultas. O autocuidado e a prevenção salvam vidas. Marcar uma consulta pode ser o primeiro passo. A prevenção é o melhor cuidado que você pode ter com você mesma. Na sua clínica e no laboratório Biotech, você conta com praticidade, tecnologia e acolhimento para cuidar da sua saúde em todas as fases da vida. O Outubro Rosa é sobre amor, cuidado e vida. Agende agora mesmo a sua consulta aqui na sua clínica. Sua clínica, sua saúde, nossa prioridade. Sua saúde, nossa prioridade. Aproveite, viu, mês de outubro com preços promocionais do laboratório no Biotech, que fica lá na sua clínica. E você que ainda não segue, siga a sua clínica no Instagram e confira, né, a agenda da semana. Todo dia tem atendimento para você, para sua família. E você, mulher, vamos aproveitar essas promoções desse mês de outubro e agendar aí, tá, aquele check-up que você tanto precisa, tá, para cuidar da sua saúde. E também aproveite os preços promocionais nesse mês de outubro na sua clínica Biotech, tá bom? Vamos nos cuidar, mulherada, não só em outubro, mas o ano inteiro, né? Mas vamos aproveitar as promoções e nos cuidar, porque é pra gente que dá conta de tudo, que é mãe, que é esposa, que é profissional, a gente precisa estar bem, sim. Então, não esqueça, sua clínica é a dica do Elas do Comando para você, mulher, não só se cuidar, mas também cuidar de toda a família. Um abração para toda a equipe da sua clínica. E vamos voltar para a nossa entrevista. Estamos hoje com a professora Elisandra. Ela já contou aqui, né, como foi ser gestora, né, como ela despertou essa vontade de ser gestora da Escola Municipal Severino Bezerra, que realmente, eu lembro que na época todo mundo estudava em Nísia, né? O municipal realmente estava com a reputação lá embaixo e ela chegou, organizou a casa, né? E um trunfo, né? Vamos dizer assim, também da gestão, que ainda é muito lembrado e que todo mundo ama e admira, foi a banda, né? É a banda marcial da Escola Severino Bezerra, né? Que é a Black Groove, o groove mais gostoso do Brasil, né? Eu amo estar lá no desfile cívico, né? Nos encontros de bandas marciais e chamar eles, turma boa. E o quanto é importante, como ela estava contando a história desse aluno, né? Chorou, porque ele ia ficar de castigo, eu não ia participar da banda. Como foi essa ideia, Elis, que você disse, rapaz, o municipal vai ter a banda marcial para essa garotada se organizar? Conta como foi. Então, como gestora, eu aprendi que nós temos que desenvolver 3 pilares na gestão, né? Primeiro, a escutativa. O gestor, ele tem que escutar a sua comunidade escolar, ele tem que escutar os alunos, os professores, os profissionais e a família, para que ele possa saber como é que ele vai administrar a escola. E nessa escuta, um dos pedidos era que se fizesse uma banda, né? E eu disse para eles, vamos ver, vai depender do comportamento de vocês, do retorno de vocês com relação, né, ao zelo pelo patrimônio. E acontece que veio um recurso do PDDE, né? Me lembro que na época era um recurso de 24 mil, destinado para a formação de uma banda, né? E aí nós compramos 42 instrumentos, compramos os tecidos para fazer, tem fotografias registradas. E Lenilson, o maestro Lenilson, foi reger a banda, né? E isso foi o quê? Em setembro. Então, ia ter desfile, ia ter concurso de banda, acho que se eu não me engano era em outubro, ou era novembro, dezembro, uma coisa assim, dezembro. E eles tinham 3 meses para ensaiar. Pronto. Lenilson fez a seleção dos alunos que eram aptos para tocar, e aí faltava o dinheiro para fazer o fardamento. E aí quem foi o doador? A diretora da escola. A diretora pagou na época R$ 2.500 para que esses alunos pudessem estrear com a farda da banda e tocando nas ruas de São José do Pibu. E foi um momento lindo, porque eu mesma me emocionei quando eu vi aqueles 42 alunos saindo todos fardados, com aquela farda linda, branca com azul, as meninas, as balizas todas de azul com dourado, né? E assim, não tem dinheiro que pague a alegria de ver a alegria dos alunos.
de vestir aquela farda, porque eles se sentem muito importantes. É como se eles estivessem fazendo parte da banda da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Né? Para eles vestir aquela farda é muito importante, mas nós tínhamos trato também. Tinha que ter boa conduta na escola. Né? E alguns não gostavam de ter boa conduta. E aí era onde pesava a mão da diretora, né? Porque aí eu tinha que dizer, não vai, não vai. Vou contar uma coisa que muito marcou durante a banda. Nós tínhamos um aluno que ele foi assassinado. A gente fez um cortejo dia 14 de dezembro, dia 24 de dezembro ele foi assassinado, acho que bem com uns 10 tiros na cabeça. Ai. Esse menino, ele fazia parte da banda, mas ele estava fazendo assalto à mão armada. Inclusive, ele roubou. Ele fez assalto a uma professora e uma coordenadora da escola. Chamei ele lá na minha sala, conversei com ele, disse que estava sabendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim ele não quis nos ouvir. Estava pronta para ir para o Bosque dos Namorados com a turma do IF, fazia o cursinho do IF, e de repente Leide chegou com o Juninho Bill dizendo, olha, tem um menino armado dentro da escola que vai matar o filho de baixinho. Tá? Desci do ônibus, mandei chamar o menino armado, viu? Esse menino. E disse para ele, olha, eu estou já de saída, preciso que você me dê essa arma. E ele disse, não vou dar a arma, porque essa arma é de um bandido muito perigoso lá, não sei de onde, Barro Novo. Ok, eu só saio daqui com a sua arma. Não, então vou mandar chamar a sua mãe. Mandei chamar a mãe. Ainda bem que na minha gestão as mães vinham na escola. Aí quando a mãe chegou, a mãe disse, mas eu não sei como é que esse menino pegou essa arma. Eu disse, bem, eu não sei como é que ele pegou, eu só preciso que ele dê essa arma para eu poder ir fazer o passeio com os meninos no nono ano. Resumindo, ele não deu a arma e eu disse a ele, tudo bem, como você vai morrer de todo jeito, né? Porque você está metido com gente da pesada. Então, faça um favor, mãe, pega teu filho e vai embora daqui o mais rápido possível. Prometa que não vai chamar a polícia. Eu digo, não vou precisar chamar a polícia porque a situação do seu filho está grave, né? Aí quando foi, isso foi uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira eu estava vindo do CAIC, porque eu morava praticamente no municipal, e esse aluno estava lá na sala de Gisélia, que ela era a professora dele no 5º ano. Aí ele me chamou e disse, vem cá, diretora. Aí eu disse, pois não. Olha, diretora, eu sei que eu estou errada, que eu não estou correto fazer isso, eu sei que a senhora é uma pessoa boa, que a senhora está zelando pela escola, né? E a senhora disse que eu não vou poder tocar na banda, aí começou a chorar. Mas eu queria que a senhora usasse seu coração e me perdoasse. E eu disse para ele, não tem perdão. O que você fez foi muito grave, você sabia que você não ia tocar na banda. E aí ele mandou uma carta para o maestro, e o maestro, né, que ele é evangélico, disse, Elis, quebra esse coração tão duro. Eu digo, não, mas não é coração duro. É porque as pessoas acham que você, quando vai administrar uma instituição, você tem que ter o coração de mãe, o coração frouxo. Não é, você tem que saber separar. A administração é a administração. Tem hora que, infelizmente, você tem que usar a razão, né? E eu disse para ele, o meu coração é um coração bom. Mas esse rapaz, ele tá dando problema. E se de repente ele coloca esse menino na rua, esse menino bandido, aí vem alguém para executá-lo e mata as demais crianças. Aí ele fez, Elis, pelo amor de Deus, seja humana. Aí eu fui para casa com aquilo, né? Aí ele mandou também uma carta para mim, pedindo perdão, que ele passava dia e noite assistindo YouTube para fazer aquelas piruetas que faz na hora que bate, que mais lá. E mandou e fez um vídeo, mandou para mim. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criatura? Aí eu disse, chamei esse, olha, você vai tocar. Porque você está se preparando, você é apaixonado pela banda. Agora é o seguinte, é uma vez e nunca mais. Aí ele, ai, que bom, me abraçou, me beijou, mas a senhora vai deixar? Vai. Vem cá, maestro. Infelizmente, a gente vai ter que fazer uma estratégia aqui. Vamos colocar ele na ponta, porque ele deve estar jurado de morte, se alguém vier executar, porque até nisso tem que pensar. Vai pegar aqui para não matar as demais crianças, né? Aí ele disse, mas será que vão executar? Eu disse, mas a gente está num mundo muito violento, a gente não pode confiar nas pessoas. Aí essa criatura foi lá, tocou, tem vídeo, bonito. Ele fazia cada coisa linda, ele é o que fazia mais pirueta. Quando terminou o cortejo natalino, aí ele foi lá na direção, me abraçou, me beijou, chorou. Eu disse, mas não se engane, foi a última vez que você tocou na banda.
Quando foi dia 24, eu estava em Santo Antônio de Salto da Onça, os meninos, diretora, fulaninho foi executado com 10 tiros na cabeça, não restou nada. Eu pensei, escolhas, né? Foi escolha. Mas aí foi a primeira vez que eu quebrei o coração, né? Porque me comovi com o amor que ele tinha pela banda. E aí eu posso dizer que a criação da banda fez com que muitos alunos ditos nós cegos mudassem o comportamento, mudassem a postura. E até a situação dele deve ter servido de exemplo, né, para os demais do final, né, do que aguarda essa vida, né? Muito. Sabe? Mas assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado na gestão. A gente não pode administrar com o olhar de mãe que deixa o filho fazer tudo o que quer. É verdade. Né? A gente tem que olhar e ver, isso aqui é uma instituição pública e eu sou responsável por tudo que acontece aqui. E eu não posso agir de qualquer forma, porque isso vai recair sobre quem administra. Por exemplo, certa vez lá no municipal faltou água, né? E os alunos queriam ir embora porque já era costume, faltou água, vai embora, e eu liberei. E no dia seguinte eu estava no Ministério Público e a promotora perguntou para mim, que até hoje é minha amiga, a doutora Germana, ela disse assim, você é diretora da escola ou você é a dona da escola? Aí eu, a diretora. Aí ela fez, pois é, então você só está para administrar. Você sabe quem é que, digamos, manda na escola? Eu digo, não senhora. Aluno, pais de alunos e conselho. Você vem depois disso tudinho. Então, a partir de hoje, tudo que a senhora for fazer, a senhora tem que consultar a comunidade escolar e, se não tem conselho, fazer um conselho. Eu tratei de fazer um conselho. Então, tudo eu reunia a família, reunia os alunos, reunia o conselho para poder fazer as deliberações, para não implicar sobre a minha pessoa. Porque, infelizmente, a gente vive numa comunidade onde muitas pessoas não leem, não se inteiram do que tem na lei e fica naquela história, mas eu ouvi dizer, mas eu soube que é assim. Não tem que dizer que ouviu dizer, tem que ler e saber o que está falando. E eu dizia, minha gente, não é Elissandra, é a lei. Não são vocês que vão responder lá no Ministério Público, não são vocês que vão responder processo, não são vocês que têm 20 anos para ser desaposentado. E eu não quero ser desaposentada. Eu quero fazer um bom trabalho sem prejudicar ninguém, sem me prejudicar. Né? É tanto que na minha história de educadora, eu nunca tive problema com aluno. Só tive com 2 alunas que, como eu precisava estar no municipal, no CAIC, às vezes no estadual, porque depois eu fui para o estadual para ficar mais perto, então tinha um livro de ocorrência. E a sorte, Karen, é que eu gosto de ter minhas coisas organizadas. Eu dizia, olha, registra tudo que o aluno faz. E aí um dia eu cheguei para um evento que estava tendo na escola e uma menina com ciúme do namorado foi lá e puxou o cabelo de Beatriz, que eu amo de paixão, Beatriz. Que Beatriz também uma vez pichou a porta do banheiro dos professores com um desenho não muito bonito. E eu descobri que foi ela. E eu disse, mas Bia, meu amor, por que você fez isso? Ela, eu não sei, Elisa. Eu digo, não tem problema. Liguei pra mãe, a mãe disse, o pai vai. O pai veio e disse, olha, pai, é o seguinte, eu quero pintar na porta. E eu não vou comprar a tinta não, viu? Aí ele, não, a senhora tá coberta de razão. Aí ela, Elisa, então, por favor, deixa eu pintar num horário que não tenha ninguém na escola. Eu digo, isso eu posso fazer, mas você vai pintar a porta. E Beatriz pintou a porta da sala dos professores, das professoras, e até hoje, ela onde me encontra, ela me beija, me abraça, um maior love, né? Porque ela entendeu o recadinho. Então, assim, você tem que mostrar para as pessoas que cada um tem o seu papel dentro da escola. E que não é porque você é autoritário, não é porque você rege com mão de ferro, não. É porque é a lei, gente. A gente tem que seguir a lei, né? E aí, voltando para a questão de Beatriz e do que acontecia na escola. Então, tudo que acontecia na escola, os próprios alunos ligavam e diziam, olha, está acontecendo isso e isso. Vai pegar no ato. Como é que pode? A senhora só pode ser da Polícia Federal. Tem uma inteligência que vem aqui e pega na hora. Mas é por quê? Porque eles internalizaram que as coisas mudaram.
e que eles não queriam mais ser a mundiça do municipal. Eu dizia para eles, vocês querem ser a mundiça do municipal? E tinha mais, gente. Eu dizia, olha, se você vestir essa camisa que eu vestia, a camisa da escola, calçava tênis, me vestia como aluna. Entendeu? Que a delegada disse assim, eu pensei que você era uma aluna, né? Porque para dar exemplo para eles, eu disse, olha, quem tiver com essa camisa e fizer alguma coisa fora da escola vai ser punido dentro da escola. Mas como é que pode? Eu estou fora da escola. Mas está com a camisa da escola. E isso vai repercutir na nossa imagem. Que foi o que aconteceu com essas meninas. Elas bateram nessa Beatriz. E a Beatriz chegou, olha, Elisa, tá bom, mandei chamá-las. Ó, minha gente, vocês são maiores do que ela, não faça isso não. Só entra com a mãe. Quando eu saio, não, eu já estava de sair, daí chegou Beatriz chorando. É porque estavam duas com o namorado para bater em mim. O que é que eu fiz? Fui lá e conversei com as duas. Olha, por que vocês fazem isso? A menina é menor do que vocês. Com ciúme de namorado, coisa feia, vão para casa. Só fiz isso e dei as costas. Menina, quando eu dei as costas, essa menina veio para dar em mim. Disse assim, aí eu disse, deixa de baixaria, claro. Aí ela fez assim, tá me chamando de baixa? Olha, deu uma mãozada no meu pé do ouvido, que fez assim, tch. Nisso estava meu ex-marido, Dunga e o porteiro. Aí eu olhei, já pedindo socorro, né? Porque eu digo, são duas, são vai bater em mim, né? Aí ela, chame agora. Aí eu disse, não tenho que chamar. Quer bater? Vá, bata na diretora. Bata em mim. Eu digo, eu bater em você? Não sou eu que vou bater em você, o mundo vai bater em você. Porque a vida vai te ensinar, né? E eu sei que meu marido veio, me puxou tudinho. E no dia seguinte, quando eu cheguei para trabalhar no estadual, aí a delegada de polícia ligou para mim. Dona Elis, aí eu digo, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Eu fiquei pensando, será que eu toquei nessas meninas? Aí ela fez, eu gostaria de falar com a senhora. Aí eu digo, pois não, ela disse, vem à delegacia. Aí eu fui, quando eu cheguei tremendo, aí ela fez, eu estou lhe chamando para tomar as suas dores. Aí eu disse, como assim? Ela fez, porque eu achei a sua atitude muito bonita. A senhora foi agredida, foi tirada a terreiro e a senhora não revidou. Olha, depois eu como policial, eu digo que eu tinha dado. Eu disse, mas eu pensei o seguinte, a minha inteligência emocional, ela raciocinou. Eu pensei, se eu bater, eu posso até perder meu emprego, então é melhor eu apanhar. Eu não apanhei, né? Não é assim, né? O cabelo foi lá, mas eu não apanhei. E pronto. Primeira coisa que a delegada pediu. Tem registro do comportamento? Tem um livro de ocorrência. Pronto. Esse livro de ocorrência foi para o Ministério Público. E se não tivesse o livro de ocorrência? Como é que eu ia provar que elas não eram problemáticas na escola? Então, às vezes, tem colegas que não entendem que você precisa tomar determinadas atitudes, né? Constituir determinados documentos. Acha que é porque você está sendo radical, porque você quer ser melhor do que todo mundo. Não é, gente. É para a gente nos amparar. Né? Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. E no dia da minha audiência com elas, vocês podem acreditar que se hoje eu passar, eu não sei quem são essas criaturas, elas foram apagadas da minha memória. Eu passei por elas, entrei, a juíza perguntou, quer sentar com elas? Eu digo, não quero não, porque só de falar já me dá mal-estar. E se eu passei por elas, não reconheço. Porque foi uma coisa assim que me deixou tão traumatizada que sumiu da minha memória. Né? Então, lá do Severino Bezerra, o que eu tenho para falar de lá é que realmente em 2015 foi o ano que eu precisava me candidatar, né? Primeiro, para desconstruir essa imagem que eu passo para as pessoas, porque eu, infelizmente, né? Quando alguém olha para mim, já me julga logo pela aparência. Ah, é chata, isso, aquilo, outro. Quantas vezes, gente, eu não tive que fazer reuniões e mães enchendo meu saco por causa do meu salto alto? Eu dizia, mãe, não se preocupa com o meu salto, não, se preocupa com o teu filho aqui na escola, com o que eu estou fazendo pelo teu filho. Né? E aí, no decorrer dessa gestão, essas mães ficaram minhas amigas. Né? Esses alunos são meus amigos. E isso muito me orgulha. Eu me sinto honrada de fazer parte do Severino Bezerra. Me sinto honrada de ter ido trabalhar lá, de ter me preocupado em ser gestora de lá. Né? Ah, Elis, foi só flores? Não, teve muitas coisas desafiadoras, inclusive para as minhas emoções, né? Teve um momento que eu quis entregar, mas depois eu pensei, não, eu não sou covarde, eu sou uma mulher forte, eu vou dar conta. Se eu fui chamada é porque eu dou conta, né? E eu quero sair da gestão da mesma maneira elegante que eu entrei. E você pode acreditar, apesar de ter sido
muitas vezes testada, eu não briguei com ninguém. E olha que tinha gente que dizia assim, ela vai brigar porque ela tem um temperamento forte. E tenho um temperamento forte, não vou negar. Mas lá, ao administrar, eu desenvolvi uma inteligência emocional que quando a pessoa falava eu já entendia o recadinho. Eu digo, não é bem assim não vou cair nessa não. E administrei de 2016 a 2017, fui para a reeleição. Na primeira eleição eu fui eleita com 385 votos, na segunda foi com 650 e na terceira foi com 821. Veja como foi subindo, ou seja, nós fomos ganhando o quê? Credibilidade, né? E aí eu ficava feliz quando as mães chegavam e disseram, isso aqui é uma escola municipal? Que escola linda! Porque, gente, olha, uma escola que eu, enquanto professora, muitas vezes eu tive que ir para os corredores, eu quero dar aula, pelo amor de Deus, minha gente. Aí agora eu filmava, porque tem no Facebook, a escola em silêncio, os passarinhos cantando. Eu me realizava. Eu colocava 650 alunos de manhã no pátio para dar os recadinhos do coração, que eu dizia que era recadinho do coração. E eu contava até 3, 1, 2, 3. Sabe aquelas abelhas? E quando chegava no 3, silêncio total. E eu falava de primeiro com microfone, depois sem microfone. Para 650 alunos. Né? Isso era de manhã e de tarde. Então, assim, isso me deixa orgulhosa. Tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho no Severino Bezerra. E é por isso que eu falo que em 2009 não era o momento de eu ter feito esse trabalho, mas em 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, sim. Porque, olha, 2 anos para organizar a casa e 4 anos para administrar. Saí do municipal, filmei a escola toda organizada. Os banheiros não tinha uma pichação. As torneiras não eram torneiras de boa qualidade, de plástico, não tinha uma quebrada. Me lembro que eu cheguei um dia de tarde, quando sempre eu ia aos banheiros, estava sempre andando. O banheiro todo pichado. Eu digo, peraí, não tem condições. Coloquei todas as alunas da tarde no pátio. Quem foi? Não fomos nós não, diretora. Eu pergunto de manhã. Eu digo, deve ter sido de manhã. Vou passar nas salas de aula. Passei na sala de aula quando cheguei no 7º ano, que olhei nas carteiras, a mesma letra, a mesma caneta do banheiro. Eu digo, cadê a aluna dessa carteira? Não veio hoje não, mas a amiga dela veio. Eu digo, então vem amiga, vamos conversar. Né? Descobri, minha filha, que foram elas. O pai foi lá, não, porque a senhora está sendo muito dura, são adolescentes. Sim, adolescentes que têm que aprender que a escola tem um patrimônio e ele tem que ser zelado. Então, pai, não atrapalhe, não ajude. Sua filha, quando voltar amanhã para a escola, ela vai limpar toda a pichação que ela fez no banheiro, para nunca mais ela fazer isso. São minhas inimigas? Não. Quando elas saíram da escola, elas fizeram um texto lindo para mim, que até eu me emocionei. Que eu fui a melhor gestora que elas tiveram. Sabe por quê? Porque eu sempre tratei com humanidade. Me diga, por que você faz isso? Não, por isso, mas isso não é motivo. Não, porque meu pai bebe cachaça. Não é motivo, meu pai é alcoólatra. Você sabia, eu disse para um aluno, que ele disse que o pai dele era alcoólatra e ele era revoltado, ele tinha vontade de matar. Você sabia que eu, já gestora dessa escola, o meu pai veio com um cabo de aço bater em mim? Bêbado. Veio, porque ele é alcoólatra, ele é doente. E aí eu vou agora, porque meu pai é alcoólatra, doente, veio aqui, eu gestora do municipal bater em mim. Aí agora eu vou pegar e vou descontar em vocês? Não, a gente tem que saber separar as coisas. Se o meu pai é alcoólatra, o que eu tenho que fazer? Olhar isso como exemplo e não querer ser alcoólatra, e quando eu tiver minha família, dar uma qualidade de vida diferente para minha família, que foi isso que eu fiz. Eu venho de família pobre, de pai alcoólatra, de mãe lavadeira. Deixa eu contar uma coisa que foi assim primordial para que eu fosse professora, porque eu já fazia magistério. A minha mãe, ela lavava a roupa do Dr. Bosco, que ele era professor da Universidade Federal ali na Januário Ciclo. Ela lavava a roupa de Dr. Jorge Bolsinhas, que morreu na época da pandemia, que acho que vocês já ouviram falar em Jorge Bolsinhas. Ela lavava a roupa de Dr. Esqueci o nome dele, que a filha dele certa vez foi na casa de praia e eu disse, olha que coisa interessante, minha mãe lavava a roupa do avô dessa menina e essa menina hoje vem frequentar a casa de praia que eu, na época, era dona, né? E aí minha mãe adoeceu, viu? Minha mãe adoeceu
e disse: Sandra, minha filha, eu preciso muito que você vá me substituir para lavar as roupas de doutor Bosco. E eu disse: mãe, como é que eu vou lavar a roupa daquele povo, que eu não sei lavar a roupa? Aí ela disse uma coisa: mas você é muito caprichosa e você vai dar conta. E eu disse: eu vou ter que sair daqui de que horas? 15 para as 5, era o primeiro ônibus que tinha. Gente, lá vai eu com 15 anos, né? Bater na mansão de doutor Bosco. A mulher dele, quando abriu a porta, o portão fez assim: cadê Fátima? Eu disse: minha mãe está doente. E mandou você? Eu disse: sim, mandou. Pra eu fazer o que eu puder, né? Aí ela fez: tá certo, minha filha, mas eu acho que você não dá conta, não. Fui lá. Só a lavanderia da mulher dava a minha casa todinha na época. Aí eu olhei aquela arruma de roupa, já começou a me dar uma tristeza. Eu disse: ai, meu Deus do céu, como é que eu vou lavar isso? Aí ela, muito educada, disse: olha, minha filha, você faça o que você pode. Lá tem 4 filhos homens, com o marido 5 homens. Lave primeiro as camisetas, depois as calças compridas. Nós temos aqui a máquina de lavar roupa. O terraço é muito ventilado, que é ali em Morro Branco. Botei lá, lavando. E eu disse a ela: olha, é o seguinte, passar essas calças aqui eu até consigo, e as camisetas, mas essas camisas de mão comprida eu nunca passei. Aí ela fez: minha filha, faz o que você puder. Eu digo: tá certo. Aí quando chegou a hora do almoço, ela fez bem assim: meninas, vamos almoçar. Aí eu pensei: quer ver? A gente vai ficar lá. Escanteio. Ela fez: olha, Elis, aqui em casa todos nós almoçamos na mesa com o Bosco. O Bosco, quando chegar da universidade, ele vai sentar à cabeceira da mesa e todos nós vamos almoçar juntos. E ele, os 4 filhos dela, eu, a cozinheira, a copeira, não, tudo na mesma mesa. Aquilo já me chamou a atenção. De nossa, mulher rica, não tem frescura com nada, né? Pronto. E quando foi no final da tarde, eu disse para ela: bem, olha, eu consegui passar 50 camisetas, 10 camisas de mão comprida e 20 calças. E dobrar os lençóis. Ela fez: tá muito bom. Quando eu saí de lá, eu comecei a chorar. Me deu uma crise de choro tão grande que eu fiquei pensando: coitada da minha mãe, sai todos os dias de madrugada, né? Pra vir lavar essa roupa, não só desse povo, mas de outras pessoas, né? Sofre feito uma condenada pra nos criar. Homem, eu vou estudar. Eu vou estudar e vou dar gosto à minha mãe. Pronto. Foi esse o divisor de águas na minha vida. Eu digo: não. É tanto que eu fui uma adolescente medrosa. Vamos fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não quero que minha mãe fique magoada comigo. Não, porque eu quero... Era desse jeito. Vamos para Natal. Não vamos não. Por quê? Porque minha mãe sabe que eu estou no estadual estudando. Isso eu conto na sala com meus alunos, né? Eu estou estudando, então eu não vou fazer essa desfeita com a minha mãe, não vou dar esse desgosto. Minha mãe pensa que eu estou estudando e eu estou lá na Praia do Meio dançando lá na Chácara. Deus me dá fé, não vou não. Né? E é tanto que eu já com Marjorie, já com 15 anos, fizemos um encontro de amigas, né? E as amigas perguntaram para Marjorie: Marjorie, a tua mãe ainda continua muito santa? Aí Marjorie disse: eu não digo que ela é santa, eu digo que ela é uma mulher que ela pensa no próximo, né? Ela pensa no próximo. Ah, mas ela não tinha coragem de fazer nada. Eu digo: não. Eu amava e amo a minha mãe. Então eu não queria fazer coisas que desgostassem a minha mãe, né? E a minha mãe, graças a Deus, ela tem muito orgulho de mim, como também tem das minhas irmãs, né? Mas eu sei que ela tem muito orgulho por quê? Porque eu nunca fiz nada que magoasse ela, sabe? E essa história aqui, gente, eu conto na minha sala de aula. A última vez que eu estive na sala de aula foi em 2022. E eu não vou me esquecer que um aluno lá do 8º ano disse bem assim: vixe, professora, pois quando a gente olha para a senhora, a gente não diz nunca que a senhora passou por isso. Eu digo: pronto. Por isso que eu estou contando a minha história de vida, para que vocês se inspirem, né? E queiram uma vida melhor para vocês. Porque hoje eu não sou rica. Eu não tenho grandes patrimônios, mas eu sou rica de conhecimento, né? Eu sou rica de espírito, né? Eu sou rica daquilo que o universo mais me proporcionou, que é ser feliz, plena e realizada na profissão que eu escolhi. Então, assim, eu como professora, eu me preocupo sim em passar meus conteúdos, mas eu paro a minha aula, eu oriento, eu pergunto para o meu aluno o que é que ele quer estudar, o que é que ele está precisando ouvir naquele momento, e eu não me incomodo de parar 1, 2 aulas para falar sobre isso não, porque eu sei que naquele momento eu estou contribuindo para que aquele aluno possa ter uma mudança de pensamento, de postura.
sabe? Então, assim, eu não me vejo em outra profissão que não seja professora. Sabe? E dando continuidade, né? Porque eu sou aquela Elisandra que estudava lá no estadual, que muitas vezes fui descalça fazer educação física porque não tinha uma sandália havaiana, viu, gente? Para calçar, a pobreza era grande, mas eu pensava assim, mas eu vou estudar, né? E quando eu comecei a entender que podia fazer universidade, que podia fazer mestrado, podia fazer doutorado, eu guardei no coração. E eu disse, eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Aí, quando chegou o momento de fazer a universidade, fiz o ANP, Ciências Biológicas. Depois, quando eu perdi, que eu levei uma surra lá no municipal, que fiquei desorientada, que são águas passadas no Morro Moinhos, né? Eu disse, agora eu vou fazer uma especialização lá no IEP, porque eu quero ser federal. Aí eu disse, não, agora eu vou me dedicar para administrar o Severino Bezerra. Fui lá e fiz com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, com toda dedicação. E aí veio a pandemia. E eu pensei, vixe, já está perto de sair da gestão, o que é que eu vou fazer da minha vida? Fui rascunhar um projeto de mestrado calada. Não disse nada para ninguém, guardei no coração. Fiz as provas, fiz a entrevista, passei para a Universidade Federal do Paraná. Quando eu já estava de quase mala e cuia arrumada para ir embora, aí abri a inscrição na UFRN, fiz a inscrição no último dia, passei na seleção, né? E aí escolhi ficar aqui no Rio Grande do Norte. O ano passado defendi a minha dissertação e passei para o doutorado em Educação na UFRN. Ou seja, tudo que eu guardei no meu coração, tudo que eu desejei, até esse exato momento eu estou conseguindo. E é isso que eu digo para os meus alunos. Tudo que você desejar dentro do seu coração, você tem capacidade de conquistar. Porque eu estou conquistando, né? No momento eu faço doutorado, trabalho na Secretaria de Educação, com a coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 2, trabalho no CAIC, né? E estou dando a minha contribuição naquilo que posso, tanto na área acadêmica como na educação mipiguense. Que história, minha gente! E continuando falando em educação, vamos falar agora da importância que é, como a Elis falou, né, de se profissionalizar, de aprofundar aí na sua área. A gente vai falar da Megasoft e também do Polo Uninassal São José, porque acabaram-se as desculpas, viu? Agora você pode sim estudar, ter o sonho da sua graduação aqui, pertinho de você, na Uninassal Polo São José. Vamos conferir. Você já conhece a Megasoft Informática há exatos 29 anos, formando profissionais de diversas áreas para o mercado de trabalho, não só de São José, mas de toda a região. Mas você sabia que aqui, agora, na Megasoft, você pode ter o sonho da sua graduação, de ter o seu diploma de nível superior? Vamos saber mais. Bora! São mais de 40 cursos em diversas áreas para você realizar o sonho de ter a sua graduação. E aqui, pertinho de você, em São José de Mipibu. São cursos na modalidade EAD, onde você pode estudar da sua casa, do seu trabalho e, claro, no setor da saúde você tem as aulas práticas que são realizadas no Polo Uninassal em Capim Macio. Ou seja, você vai ter um diploma de uma universidade conceituada e, claro, a sua chance de entrar no mercado de trabalho vai aumentar muito mais. Nós temos exemplos do curso de Educação Física, Pedagogia, que é o campeão de empregabilidade, e também, claro, farmácia, enfermagem, todos esses cursos à sua disposição aqui em São José de Mipibu. E claro que também vamos falar da Megasoft. Como eu disse lá no início do vídeo, são 29 anos. Você que quer ser até promovido no seu trabalho, vem para cá, são diversas opções para você se especializar ainda mais na sua área e, claro, entrar no mercado de trabalho ou conquistar aquela promoção que você tanto almeja. Tudo isso com horários flexíveis, disponibilidade e diversas opções para você dar o up na sua carreira profissional. De volta! Tá aí, gente. Pois é, o sonho da graduação agora tá pertinho de você, da Polo Uninassal São José. E você que quer entrar no mercado de trabalho, tá sonhando com aquela promoção? Vai já, procura agora a Megasoft Informática e faça cursos, se profissionalize, né? Estudar nunca é demais. A gente tá aqui com o exemplo, né, da Elis falando o quanto é importante estudar, se aprimorar. Então, deixe de desculpas, viu? Megasoft Informática ali na Avenida Moisés Daniel de Carvalho, em frente estadual, com diversas opções também
nos cursos de graduação da Uninasal, onde você pode estudar em casa, no trabalho, do seu telefone, se dirigindo aí a Megasoft, ao Polo São José, apenas para fazer as provas. Tem um espaço lá para você fazer os trabalhos com monitores, ou seja, só não tem a graduação hoje quem não quer. Polo Uninasal São José. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira lembra o quê? Lembra pizza, lembra família, lembra amigos. Vamos nos reunir hoje no Acaba em Pizza? Sextou! E você já sabe, o destino é Acaba em Pizza. E aqui, todos os dias são dias da pizza. Aqui, você tem o sabor do encontro, da família reunida, da risada com os amigos e pizza saindo quentinha do forno. Aqui tem variedade de sabores, massa irresistível e aquele recheio caprichado. Da borda vulcão até a clássica marguerita, é impossível escolher só uma favorita. Ambiente aconchegante, atendimento que é puro carinho e aquele cheirinho irresistível no ar. Não é à toa que Acaba em Pizza virou o point das noites de sexta. Sexta é dia de celebrar. E repito, aqui na Acaba em Pizza, todo dia é dia da pizza. O sabor que une. Vem pra cá! Acaba em Pizza, dica pra você nessa sexta-feira, tá? A partir das 18 horas, chama a família, os amigos, vamos saborear as delícias do Acaba em Pizza. Ah não, Karen, quero ficar em casa, descansar. Não tem problema, peça sua pizza, que a pizza chega aí, ó, na sua casa, pelo delivery do Acaba em Pizza. Beijão pra Natana e toda a equipe da Acaba em Pizza. E agora sim, vamos lá pra inauguração da Óticas Império. Pois é, nova ótica em São José do Mipibu, na Praça Desembargador Celso Salles. Vamos conferir. Praça Desembargador Celso Salles, e estamos aqui na inauguração da Ótica Império, diretamente do Nelas no comando, e vocês vão conhecer um pouquinho da ótica nesse exato momento. Promoção imperdível na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol. Ótica Império, o seu olhar merece o melhor e o melhor está aqui. Estamos aqui com a Lili, aqui, inauguração da loja, ela vai falar um pouquinho das promoções de inauguração, né, Lili? Estamos com a promoção ótima, né, de reinauguração, comprando o óculos de grau, vem o óculos de sol, né, exame 100% gratuito, e o horário de atendimento, como a loja abre às 7h30 da manhã, fecha para almoço, meio-dia, e volta de 1h30 até 5 da tarde. Voltamos com você aí nos estúdios, hein, Karen? Isso aí, gente, Ótica Império inaugurando hoje uma mais nova opção aí para você cuidar da sua visão, e tem promoção de inauguração, viu? Fazendo aí, comprando, né, seu óculos completo na Ótica Império, você não paga o seu oftalmologista, isso mesmo, corre lá na Ótica Império, tá bom? Marque aí a sua consulta com o oftalmologista, e comprando seu óculos completo lá na Ótica Império, você não vai pagar a sua consulta e ainda vai ganhar nessa promoção de inauguração o óculos de sol grátis. Pois é, você vai economizar na consulta e ainda vai ganhar um super óculos de sol de presente. É promoção especial da Ótica Império, abrindo hoje, nessa sexta-feira, 17 de outubro, na Praça Desembargador Celso Salles. Fica ali embaixo, né, na área no espaço ali de alimentação, fica ao lado do correspondente bancário do Banco do Brasil. Aproveite, inauguração aí da Ótica Império. Beijão pra Maria e toda a equipe, Lili também, né, toda a equipe da Ótica Império, nova parceira aqui do Elas do Comando, sejam muito bem-vindos. E agora já vamos correr, né, finalzinho do programa, para falar da Bom Jesus Vidros e Mármores. Vidraçaria Bom Jesus, aqui tem preço e qualidade. Vidraçaria Bom Jesus, a nossa qualidade é a garantia de serviço. Vidraçaria e Marmoraria Bom Jesus. Somos uma empresa especializada na venda de vidros e mármores de alta qualidade, com soluções sob medida para sua casa ou negócio. Também trabalhamos com vidro, mármore e granito, PVC e estruturas em aço, oferecendo tudo o que você precisa para sua construção ou reforma em um só lugar. Atendemos de segunda a sexta-feira, com compromisso e excelência no atendimento. Estamos localizados na Rodovia BOR 101, São José de Mipibu. Entre em contato 32733254. De volta!
volta, Bom Jesus, Vidros e Mármores. Um abração pra Geizinha, Marcelo. Foi o nosso primeiro apoio cultural, né? Aqui. E você que está sonhando com aquela linda porta de vidro pro seu empreendimento, você que quer investir na cozinha da sua casa, naquela área de lazer, no seu banheiro, quer deixar seu banheiro lindo, bem aconchegante? Então não esquece, o nome é Bom Jesus, Vidros e Mármores, é da cidade, é de São José do Mipibu, tá crescendo muito, né? Atendendo aí grandes pousadas e hotéis, já de Tibau do Sul, Pipa, ou seja, porque realmente tem profissionalismo, tem qualidade. A dica para você é Bom Jesus, Vidros e Mármore para cuidar da sua casa ou do seu comércio. Gente, vamos ficando por aqui. Entrevista hoje rendeu 1h35, 1h30 de programa, né? Elis tem muita história mesmo para contar. E Elis, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, né, para quem pensa, né, em ser professor, ser professora. Graças a Deus as pessoas ainda sentem, né, apesar de ser uma profissão muito difícil, tem gente que realmente nasce com dom, assim como você, né, que dá aula desde os 12 anos. Então eu queria que você deixasse essa mensagem dos desafios e também das delícias que é educar, que é uma missão, né, uma missão sagrada. Os desafios, assim, o que eu mais vejo hoje em dia, de desafio no século XXI, é você lidar com a diversidade dos alunos, né? São alunos com necessidades diferentes, né? E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente lembra de equidade, né? E as pessoas costumam confundir equidade com igualdade. Igualdade é você dar a todos os alunos a mesma coisa. E equidade é você dar aos alunos aquilo que ele precisa de maneira individualizada para que ele atinja o seu sucesso, né? A gente pode simplificar isso. Nós temos 3 crianças que vão assistir um jogo de futebol por cima do muro. A igualdade, ela vai lá e dá um caixote do mesmo tamanho para todas as crianças. A criança mais alta vê o jogo de boa, a média mais ou menos vê, porque ela fica se soçando, e a pequena não vê. A equidade, ela vai dar 3 caixotes com tamanhos diferentes, né? Ela vai dar um menor para a criança mais alta, porque ela já tem a capacidade de ver por cima do muro. Ela vai dar um médio para a criança que estava mais ou menos vendo, e ela vai dar um caixote maior para a criança que é menor, para que ela possa ver. Então, hoje em dia, a escola que trabalha com equidade é uma escola que é justa, porque ela reconhece que seus alunos são seres diferentes e merecem de atendimentos diferenciados. Uns precisam de braille, outros precisam de libras, outros precisam de atendimento especializado, outros precisam de aula de reforço de matemática, de português. E a gente não pode trabalhar hoje em dia como se trabalhássemos há 20, 30 anos atrás. Então a gente tem que ver que a equidade hoje em dia não é um favor, é uma questão de justiça. E a escola tem que ser justa. E quando se pensar em ser professor, tem que se pensar naquela tríade que eu falei, né? Ensinar com humanidade, esperança e compromisso. Porque quando você ensina com essa tríade, aí o seu fazer pedagógico flui. Se você não pensa dessa forma, fica difícil, porque você vai ser um professor angustiado, um professor que sempre vai estar culpando o sistema. E essa não é a nossa missão. A nossa missão é fazer com que a escola seja um ambiente propício, positivo e motivador para os nossos alunos. E isso se faz com laços de afetividade, né? Então, o amor, apesar de, mas tem que amar a sua profissão, sim. Porque se você não amar, você não consegue ensinar com essa tríade, certo? E desejo para que quem está vindo agora, porque eu já estou quase perto de me aposentar, que venha com essa sede de querer uma educação melhor, uma educação de qualidade, uma educação mais inclusiva. Porque hoje, quando eu olho para o meu trajeto nesses 29 anos, eu vejo que ele não foi construído em linha reta, mas que ele é um ciclo, né? Um ciclo que está se fechando. E desde já eu também quero agradecer a todos os alunos, todas as alunas, professores, professoras, funcionários, né? Familiares que passaram por mim, né? Que se sentiram acolhidos, que se sentiram vistos, que se sentiram desafiados. A essas pessoas eu quero deixar o meu abraço, um beijo bem grande no coração. Eu quero agradecer também à gestão municipal, que muito me ajudou na pessoa de Arlindo Dantas, né? Que todos sabíamos que
O municipal não tinha jeito. E graças a Deus, nós conseguimos mostrar que tudo na vida tem jeito. Quando você se dedica, quando você trabalha com as ferramentas corretas e com um olhar humanizado, né? Quero agradecer também a José Figueiredo Varela, o prefeito, que também me ajudou também muito na época. E quero agradecer a todos que fazem parte da educação do pibuense, né? E também quero agradecer ao secretário de Educação, J. Veras, né, por me convidar para fazer parte da equipe da Secretaria de Educação, como eu já falei, na coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 2. Né? Aqui fica meu abraço a todos os colegas de profissão. Tá aí, gente, Elisandra, que história, hein? E a gente agradece a sua audiência, a sua participação. Próxima sexta estamos de volta, se Deus permitir, com mais um Elas no Comando, com mais uma mulher aqui para contar sua história, para inspirar vidas. E a gente vai indo embora falando sobre a importância de se cuidar, de se sentir bem. E aproveita, porque tem muita coisa em promoção, muitos combos profissionais para você se cuidar, porque quando a gente tá bem por fora, a gente também se sente, né, mais motivado, mais confiante para dar o nosso melhor. Vou indo embora com um espaço sempre linda. Beijos e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you.